Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, bem-vindo a mais um Live FJU. Que Deus abençoe vocês. Lembrando, 18 dias, hein? 18 dias. Passou rápido, né? Já tá chegando a terceira edição do Mega Dance. Dessa vez o Mega Dance Musical no ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Você é o nosso convidado para estar com a gente. Procura um polo do FJU, procura a galera do FJU para você saber como que você pode adquirir o seu ingresso. Lugar limitados. Os lugares são limitados, a gente tem ali capacidade para 13 mil pessoas, não sei exatamente quantas, mas com certeza vai ser para entrar na história. 12 companhias de dança representando várias áreas aqui de São Paulo, competindo no Mega Dance Musical. Então, você não vai perder. Vai? Eu sei que você que gosta de dançar, você não vai perder. E mesmo você que não sabe dançar, eu não sei dançar nada, mas eu gosto de ver. E eu quero ver, porque não é apenas uma dança, mas vai ser uma dança com uma mensagem. Cada um deles tem o objetivo de passar uma mensagem. A gente vai ter uma galera como jurada, então vai ser muito legal. A gente vai ter alguns atores vindo da Record, da nova série que está vindo aí, a Rainha da Pérsia. A gente vai ter alguns deles com a gente lá como jurado. Vai ser um dia inesquecível. Então já vai se preparando, tá bom? Hoje eu tô aqui com a Rayane e com o Victor, que vão compartilhar a história deles. Vocês são da onde? Você é da onde, Rayane? Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Nasceu em São Paulo, crescido em São Paulo, nunca saiu de São Paulo? Só a passeio. Só a passeio, né? E você, da onde? Eu sou do Zairão. Zairão? De Mauá. De Mauá. Também nascido aqui em São Paulo. Nasci em São Paulo. Já saiu de São Paulo alguma vez? Já, saí já. Já? Prefere São Paulo? Prefiro São Paulo. Então, eles vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente. Então, não saia daí. Fique aqui conosco e veja a expectativa da galera para o Mega Dance 2024. O Mega Dance Musical. E você? Vai estar com a gente? Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Dance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Olá, meu nome é Samantha e eu vim aqui contar um pouco da minha expectativa para esse mega evento, o Mega Dance, que nós teremos no dia 11 de maio, às 14 horas, no ginásio do Ibirapuera, onde eu já estou convocando toda a galera para estar comigo na torcida pelo Bloco de Itaquera, porque vai ser um dia especial e eu conto com a sua presença para estar com a gente. Ah, e não se esqueça, tem que chegar um pouco antes para a gente aproveitar todo o agito naquele esquenta com a galera, tá bom? Te espero lá. E aí, jovem, você já sabe o que está acontecendo? No dia 11 de maio, lá no ginásio do Ibirapuera, teremos o nosso Mega Dance! Nós estamos com super expectativas, vamos chegar cedo, que vai estar bem lotado. Estamos torcendo pela companhia de Itaquera. E você não pode perder! Olá, eu me chamo Kate. Olá, eu me chamo Ademir, estamos aqui para falar do Mega Dance. E já estamos com a nossa presença confirmada para esse grande dia. E nossa expectativa é assistir às diversas apresentações que com certeza será melhor do que o ano passado. Isso, não perca você também. Fala galera, meu nome é Vitor, sou aqui do Bloco Leste e a minha expectativa para esse Mega Dance tá 1000, tá lá em cima. Então eu vou estar lá nesse Mega Dance torcendo pelo Bloco Leste, a gente vai estar esperando que o Bloco Leste faça diferença nesse Mega Dance, até porque vai ser algo diferente, né? Vai ser um musical. Então você que está vendo esse vídeo, eu faço esse convite para que você esteja com a gente nesse dia tão especial. Fala galera,
Estou aqui com alguns jovens da igreja de Sabrina 1 e nós viemos convidar a Bia e o Cauã para o evento Mega Dance 2024, que acontecerá no sábado, dia 11, às 14 horas, no ginásio do Ibirapuera. E aí, posso contar com a tua presença? Fala galera, eu tô aqui com o pessoal da FJU de Sabrina 1 e nós viemos aqui convidar a Beatriz e o Cauã para o evento Mega Dance 2024. Ele vai acontecer no dia 11 de maio, às 14 horas, no ginásio do Ibirapuera. Vocês aceitam o convite? Sim. Fechou! E você que tá aí assistindo a gente, você topa vir com a gente também? Bora! Olá pessoal, meu nome é Jéssica e eu estou aqui com Alan, Viviane. Viemos te falar que estamos preparados e na expectativa para o Mega Dance, que vai acontecer dia 11 às 14 horas no ginásio do Ibirapuera. Vem você também! Fala galera, eu sou o Paulo aqui do Templo. Eu tô muito animado com esse Mega Dance que vai vir agora, já que é o meu primeiro. E aqui ó, já garanti o meu ingresso. Então se eu fosse você, eu não perdia tempo e venha garantir o seu. Eu te espero às 2 horas, dia 11 de maio no ginásio Ibirapuera. Vem! E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Yasmin, eu sou aqui do Bloco de Campinas, da região de Paulínia, e eu vim aqui dizer pra vocês que eu tô super animada pro Mega Dance, que vai acontecer dia 11 de maio em São Paulo. Eu vejo a hora desse dia chegar porque eu tô super curiosa, quero saber como que vão ser as apresentações e também quem vai ser o ganhador. E uma dica, eu tô torcendo, é claro, pra Campinas ganhar novamente. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Oi gente, meu nome é Melissa, vai ser minha primeira vez no Mega Dance e eu tô com expectativa a 1000. Eu sei que vai ter muita coisa legal lá, porque eu já vi muitas fotos, muitos vídeos e eu sei que vai ser muito top, então eu conto com a presença de vocês lá, tá bom? Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Dance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, vamos conversar com eles. Geralmente a gente começa com as damas, não é isso? Então, Rayane, você, o que aconteceu na sua vida? Você está no Força Jovem há quanto tempo? Eu estou agora há 3 anos 3 no Força anos, Jovem. né? Sim, senhor. E como é que você chegou? Você já era da igreja antes, se afastou ou nunca tinha vindo antes? Como é que foi? Eu nasci na igreja, né? Eu sempre fui para EBI, aí participei, na época era TF-Team, né? Uhum. E só que assim, eu ia, mas nada eu colocava em prática. Eu fazia todas as coisas do jeito que eu queria. Na igreja eu ouvia a palavra, tinha vontade de obedecer, mas quando eu chegava em casa, na escola, eu fazia tudo do meu jeito, me envolvia com más amizades, não obedecia a minha mãe nos afazeres de casa. Então foi assim que... Então você vinha com seus pais, então? Sim, senhor. Sim, senhor, eu vinha com os meus pais. E a minha mãe, quando a gente tinha 10 anos, ela se afastou da igreja. Então, ela se afastou e ficou a gente indo junto com meu pai. Uhum. Quando a gente tinha mais ou menos ali uns 16 para 17 anos, os meus pais eles se separaram. E nisso, com a separação deles, a gente afetou muito a gente, né? E antes disso também eu já me envolvia em vários relacionamentos. Comecei a namorar com 13 anos... disso daí eu já, com 17 anos, acho que eu já tinha namorado uns 3 ou 4 rapazes, não tenho certeza agora. Porque era sempre assim, eu saía de um relacionamento e logo eu já entrava em outro. Então, com isso eu fui trazendo várias bagagens para minha vida, né? Relacionamentos que não davam certo. E por conta disso também era porque eu tinha uma baixa autoestima, eu queria me sentir bonita, queria me sentir amada, tinha aquela carência. Então, por esse motivo, eu acabava entrando nesses relacionamentos. Não sabia dizer não quando algum rapaz se aproximava de mim. E com 17 anos, quando meu pai e minha mãe eles se separaram, eu decidi morar com o meu pai. Por quê? Geralmente...
Fica com a mãe, né? Porque eu não me dava bem com a minha mãe. Eu achava que a culpa era dela, deles terem se separado. Porque como minha mãe se afastou da igreja, então eu tinha a visão, assim, de que meu pai era o santo e a minha mãe era a pior pessoa do mundo. Porque a culpa era dela, eu culpava ela, né? E, na verdade, não. A culpa era dos dois. Os dois erraram no relacionamento, né? Então, por conta disso, eu acabei ficando com o meu pai. Meu pai passou 6 meses, ele já se envolveu em um outro relacionamento e já trouxe a pessoa para morar junto com a gente. E nisso, eu me dava muito bem com meu pai. Só que aí começou a gente ter problemas, a gente começou a brigar, a gente começou a não se dar bem. E eu comecei a culpar ela, a madrasta, né? Então, eu comecei a guardar dentro de mim mágoa. Tudo aquilo que eu não guardava antes, que eu costumava antes, quando alguém fazia algo para mim, rapidamente eu perdoava, eu não tinha problema. Tanto que teve vezes na minha infância de eu ter passado por algumas injustiças e logo eu já perdoava, não ligava para aquilo ali que tinha acontecido. Mas com o meu pai, e foi ali tipo um ponto fraco que a pessoa mexeu comigo, então eu não consegui perdoar, eu comecei a guardar dentro de mim. E até que chegou o ponto que eu perguntei para o meu pai, porque estava muito difícil a convivência. Eu perguntei para o meu pai, pai, o senhor quer que eu saia da sua casa? Ele disse sim. Então, para mim, aquilo ali foi uma dor muito grande. Você perguntou achando que ele ia dizer não, né? Eu queria que ele falasse não, né? Eu queria que ele, não, filha, vamos conversar, vamos se entender. Mas não, ele nem pensou, ele falou assim, quero. E aquilo ali doeu muito em mim. E aí eu fui morar com a minha mãe. Qual aquela que você não queria antes? Com a minha mãe, que eu não me dava bem. E ela te recebeu bem? Senhor. Ela me recebeu bem. Só que o que acontece? A gente não se dava bem, porque eu não sabia respeitar ela. Então, tudo que acontecia, se ela reclamasse algo comigo, eu achava que ela era errada. Então, eu batia de frente. E aí, eu batia tanto de frente que, às vezes, ela perdia o controle e acabava, às vezes, batendo, fazendo algo assim do tipo. Então, era muito difícil a convivência com ela. Nisso, eu comecei a trabalhar e aí eu decidi sair de dentro da casa dela. Fui morar sozinha. Só que nesse meio tempo, eu me envolvi com um homem de 42 anos. Ele tinha 42 anos? Sim, senhor. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 20, 22, 21, mais ou menos. Quer dizer, mais de 20 anos? Sim, senhor. Por que, Raiane? Porque eu tinha carência, bispo. Eu queria ser aceita, eu queria me sentir bonita, eu queria me sentir valorizada. Mas ele fazia isso com você? Não, senhor. Como é que você conheceu ele? Como é que foi? Eu conheci ele através da minha irmã. Ele tinha amizade com a minha irmã. Então, um dia eles se encontraram numa feira, né? E aí ela falou, essa aqui é minha irmã e tal. E aí depois disso a gente começou... Sua irmã é mais velha que você, mais nova? Não, a mesma idade, que a gente é gêmeas, né? Gêmeas? Sim, senhor. Aí o que aconteceu? Nisso eu comecei a ter contato com ele, conversar com ele. E ele me chamou para sair. Então eu aceitei. Mas calma aí, se ele era amigo da sua irmã é gêmea sua? Sim, senhor. Por que ele não quis ela? Porque ela era casada, né? Ela já era casada. Sim, senhor. E aí, no caso, ele me chamou para sair e eu aceitei, né? E aí saí com ele e depois disso a gente já começou a ficar. Nisso a gente ficou um período de 1 ano, mais ou menos. Que foi tanto a época que eu acabei indo morar sozinha. Saí de dentro da casa da minha mãe e fui morar sozinha. Então você já vivia uma vida de marido e mulher com ele? Sim, senhor. Só que ele não morava comigo. Ele vinha, dormia na minha casa, mas quando era de dia ele ia fazer as coisas dele. Vivia totalmente... Ele não era casado, vida... não, senhor. Não, senhor. Mas assim, ele às vezes falava assim, olha, se você precisar de alguma coisa, você pode contar comigo. Só que quando eu pedia pra ele, eu falava, olha, tem como você fazer isso comigo e tal? Tô precisando de uma ajuda. Aí ele, tipo, até fazia, mas fazia já, tipo, mas vamos logo, tem que fazer logo, não sei o quê. Então eu via que ali não estava sendo valorizada. A família dele não me aceitava, achava que eu estava com ele por interesse. Só que, na verdade, não tinha o que ter interesse, né? E aí era mais a minha carência mesmo. Então eu percebi que aquele relacionamento não estava me fazendo bem e eu voltei para casa da minha mãe. E é tanto que ele não queria que eu voltasse para casa dela. Ele queria que eu fosse morar junto com ele na casa dele.
Porque ele sabia que quando eu fosse para minha mãe eu ia acabar terminando o relacionamento com ele. E foi exatamente o que aconteceu. Só que quando eu sua mãe, seu pai sabia desse relacionamento com ele? Sim, senhor. Ele não achavam? Ele não aceitava. Meu pai não aceitava, apesar de que meu pai estava casado com uma pessoa que tinha uma idade parecida com a minha. Então, assim, ele não aceitava. Ele achava até que eu fazia por pirraça. E querendo ou não, era um pouco também, né? E aí, o que acontece? Eu voltei para minha mãe a morar com ela. Seu pai tá fazendo com a filha dos outros, mas quando alguém quis fazer com a filha dele, ele não gostou. Né? Não, senhor, não gostou. Aí eu voltei a morar com a minha mãe, e nisso que eu voltei a morar com a minha mãe, passou-se um tempo, eu rompi com ele, né? Só que na mesma semana, eu comecei a namorar com outra pessoa. Eu terminei com ele na quinta-feira, e no domingo eu já comecei a namorar com outra pessoa. Porque eu já tava, meio que conversando com outro rapaz. E ele já dava em cima de mim e tal. Então, quando eu tive a oportunidade, eu já comecei a ficar com ele. E depois desse que eu fiquei, já assumimos ali um relacionamento. E aí, nisso, eu namorando com ele e morando dentro da casa da minha mãe. Só que a gente tinha já uma vida de casal, né? E aí, eu decidi morar junto com ele. Porque eu brigava muito com a minha mãe. Mesmo assim, tendo voltado a morar com ela, eu brigava muito com ela, porque eu não a respeitava. E aí, eu fui morar junto com esse rapaz. Fui morar junto com ele e a gente começou a... Teve um relacionamento de uns 2, 3 anos, mais ou menos. E nesse relacionamento, era bem complicado, porque assim, ele tinha um vício de futebol. Então, eu brigava muito com ele porque ele saía muito e me deixava sozinha, né? Então, a gente não se dava muito bem. Eu era muito ciumenta. E aí, eu decidi, depois de um tempo que eu voltei para a igreja... Como é que você voltou? O que fez você voltar? Então, bispo, eu e a minha irmã, a gente brigava muito. Desde a infância, a gente sempre brigou muito. E nessas brigas, nossa, como eu tinha por conta da minha madrasta, eu tinha muita mágoa. Eu tinha mágoa dela e ódio, né? Por conta das situações que foram acontecendo com meu pai, com ela. Então, eu fui guardando tudo aquilo dentro de mim. E eu e a minha irmã, a gente trabalha juntas. Então, a gente sempre brigava, né? E aí, nessas brigas, teve uma vez que a minha irmã estava falando para uma cliente dela sobre uma prima minha, que tem o mesmo nome que a minha madrasta tinha, né? Que a minha madrasta tem. E eu achei que ela estava falando da minha madrasta, porque ela estava falando bem dessa pessoa. E aí, eu já comecei a xingar a minha irmã. Não fala dela, que não sei o quê. Comecei a xingar um monte. E aí, a minha irmã falou assim, mas eu não tô falando dela. Tô falando da nossa prima. E ali, se eu pudesse abrir um buraco no chão e me enfiar dentro, eu faria. Porque eu fiquei muito envergonhada, porque eu me transformei numa outra pessoa. Uma outra pessoa ali naquele momento de tanta fúria que eu tinha dentro de mim. Então eu olhei para mim naquele dia e eu pensei assim, poxa, eu não era assim. Quando eu ia para a igreja, antigamente, mesmo que eu não fazia tudo certo, mesmo que a minha vida não era perfeita, mas eu não tinha esse rancor dentro de mim, eu não tinha essa mágoa, esse peso, eu não tinha ódio de ninguém. Eu não era essa pessoa rancorosa, porque é tanto que eu tinha tanta raiva dela que a minha vontade, eu já cheguei a pensar em matar ela, né? Só que eu não fiz, porque eu tinha noção do certo e do errado, então eu não fiz. E aí, naquele dia, eu decidi que eu precisava voltar, que eu precisava de ajuda. E aí, eu voltei. Só que nisso, eu tentei várias vezes voltar e não ficava firme, né? E aí, desse dia em diante, eu voltei. A minha irmã também já estava tentando voltar para a igreja. E aí, começou ali o meu processo de libertação. Eu comecei a ir para as reuniões certinhos. Eu entendi que se eu queria... pegar firme com Deus, eu precisaria fazer um propósito com Ele, né? Um voto. Então, eu fui lá e falei assim, não, então é para mim vir segunda, quarta, sexta, domingo, então eu vou vir esses dias. Aconteça o que acontecer, caia sol, caia chuva, tempestade, o que for, eu vou. Nem que eu vá me arrastando para a igreja, eu vou. E foi assim que eu comecei
aí, né? E eu ainda estava morando com um rapaz nessa época. E eu indo para a igreja, Deus foi me mostrando as coisas que eu precisava tirar de dentro de mim, tirar da minha vida. Eu vi que aquele relacionamento não estava me fazendo bem. Eu decidi separar dele, né? Eu falei para ele, pega suas coisas, é melhor você ir embora. Eu vou ficar aqui e eu vou me cuidar. E foi assim que eu fiz. Aí eu comecei a ir participando das reuniões de libertação, só que eu já estava indo há uns 7 meses para a igreja. Algumas coisas já tinham mudado, já tinha deixado de beber, já tinha deixado de fumar, já tinha deixado de frequentar os lugares que eu frequentava, né? Que eu frequentava baladas, esses bares. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma viagem com meu pai e nessa viagem eu percebi que eu tinha mágoa do meu pai. Porque mágoa tanto dele quanto dela. Porque lá nesse lugar eu fiz de tudo para envergonhar o meu pai. Eu fiz de tudo para falar mal dele para as pessoas. Eu era assim, eu falava mal dele. Tudo que eu pudesse acusar ele, eu acusava. Porque eu queria que ele entendesse a minha dor. Só que, na verdade, eu que tinha que entender que eu tinha que liberar aquele perdão, né? Eu precisava tirar aquilo de dentro de mim. E nessa viagem, quando a gente estava voltando, o meu pai falou assim, a gente começou a brigar, uma discussão dentro do carro, e o meu pai falou o quanto eu estava machucando ele com todas aquelas coisas que eu tinha falado dele na frente da família dele e tal. E aí eu entendi naquele dia, eu falei assim, pai, então a partir de hoje eu vou perdoar, eu te peço perdão por tudo isso que eu fiz. Eu falei muito alterada nesse dia. Eu estava muito nervosa, mas eu falei para ele, olha, a partir de hoje eu nunca mais vou tocar nesse assunto. A partir de hoje acabou, me perdoa, não vou mais tocar nesse assunto e pronto. A minha irmã olhou para mim e fez assim, tipo, ela não vai perdoar. Só que dentro de mim eu tinha decidido, porque eu tinha entendido que eu precisava tirar aquilo de dentro de mim. E foi o que eu fiz. Naquele dia em diante acabou a mágoa, acabou o ódio, pedi perdão para minha madrasta, né? Pedi perdão para ela. E ela? Quando você pediu perdão? Ela aceitou e ainda me pediu perdão. Eu não esperava isso dela e ela pediu perdão para mim também. E aí o que aconteceu? Depois disso eu tive o término do relacionamento, comecei a buscar o Espírito Santo, né? Eu entendi que eu precisava me batizar, porque das outras vezes que eu havia me batizado tinha sido apenas um banho, né? Me batizei, me entreguei, busquei o Espírito Santo e a minha vida mudou totalmente, né? Eu recebi o Espírito Santo na vigília da virada. Eu fiz tava tendo jejum de Daniel nessa época, eu participei do jejum de Daniel. E na vigília da virada eu coloquei dentro de mim que eu não ia aceitar passar mais um ano sem ter o Espírito Santo. E ali eu tive a certeza do batismo com o Espírito Santo e foi maravilhoso. A minha vida mudou. Hoje eu e a minha irmã, a gente se dá super bem. Eu me dou muito bem com meu pai, voltei a morar junto com ele, né? A gente se dá bem, eu aprendi a lidar com a minha mãe, aprendi a ser uma pessoa diferente do que eu era. A minha vida mudou totalmente. Hoje você namora ou não? Não, senhor. Tá buscando a pessoa certa. Tô fazendo a terapia, sim, Tá fazendo senhor. a terapia. Então, isso que eu ia perguntar. Você tá fazendo a terapia do amor, Sim, né? senhor. Se você tivesse feito a terapia do amor naquela época, será que você ia ter errado tanto? Porque você sempre escolheu mal, né? Sim, Os relacionamentos, né? Não faltou relacionamento. Teve vários relacionamentos, não Sim, foi senhor. isso? Alguns mais curtos, outros mais longos. Mas a escolha sempre foi errada. Então, tentando preencher aquele vazio, né? Sim, senhor. Bispo, na verdade, naquela época que eu ia para a igreja, eu até ia na terapia do amor. Mas Só que eu não colocava em prática tudo que era ensinado. Eu achava que eu tinha que fazer do meu jeito. Não, eu sei mais. Entendeu? Então, por conta disso, eu paguei um preço alto, né? Quer dizer, foram várias dores que você sentiu desnecessárias, né? Sim, senhor. Por exemplo, para estar agora sozinha. Agora você está sozinha. Sim, sim. Era melhor ter ficado sozinha naquela época, esperando a pessoa certa e já ter alcançado isso antes, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa fica tentando com a força do próprio braço. Não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei escolher, ninguém sabe de nada, Deus não entende, se eu não for atrás não vai acontecer, os sinais mostram que não é.
né? Você vê todos os sinais mostrando que aquilo não vai dar certo. Mas a pessoa, não, comigo vai ser diferente. Por exemplo, você com 20 anos, o cara com 42 anos, é muito difícil dar certo. Senhor. É muito, muito difícil, não é? Sim, então, todos os sinais indicavam isso. Mas, com certeza, você pensava assim, não, no meu caso vai dar certo. Comigo vai ser diferente. Sim, senhor, né? Eu sempre achava que eu sabia mais do que o pastor, do que a obreira que me orientava, do que Deus. Tudo que era ensinado, eu sempre achava assim, não é bem assim. Por fora eu sorria e acenava com a cabeça como quem concordava. Mas dentro de mim eu ficava assim, não é bem assim, eu sei o que é melhor para mim. Você tinha sua própria Bíblia, né? Que você que escrevia e eu vou seguir isso daqui. Sim, senhor. Né? Que é o maior erro das pessoas. Sim, senhor. A pessoa que não é humilde para reconhecer que ela não sabe nada e que Deus sabe mais, ela não vai poder ser ajudada por Deus. Até ela quebrar a cara, né? Até é o filho pródigo, até ele começar a comer com os porcos e ver que ele pecou contra o pai e tal, e voltar para casa. Então, a humildade é essencial para que a gente possa ser ajudado por Deus. Porque como é que Deus vai ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda? Não é verdade? Como é que você vai dizer para uma pessoa que está perdida qual é o caminho quando ela diz assim, eu não estou perdido, eu sei como chegar lá? Não tem como. Então, seja humilde. Por exemplo, tem gente que recusa vir na igreja. São pessoas que recusam, elas dizem assim, eu não aceito ir na igreja, eu não preciso que ninguém me fale o que eu tenho que fazer, eu não vou ser doutrinado, eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Mas são pessoas que estão sofrendo, sofrem, estão comendo pão que o diabo amassou. Não é verdade? Piso, amassou com o pé. Mas não podem ser ajudadas enquanto não falarem, eu preciso de ajuda. Então, seja humilde, busque a ajuda de Deus, porque Ele quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a gente. Nem sempre o que é melhor é aquilo que a gente quer, né? Tem vezes que nós queremos aquilo que não é melhor, igual comida. Tem a comida saudável e tem a comida que você quer. Só que o que vai acontecer se você comer a comida que você quer? Você vai engordar, diabetes. Talvez você não veja o problema na hora. Eu lembro que eu comia tudo quando era garoto. Comia igual um animal e não engordava. Comia de tudo e não engordava. Mas hoje eu estou pagando preço. Hoje o metabolismo não é mais como era antes. Aí vem as consequências daquelas escolhas, né? Então, você vai numa nutricionista, ela fala, come isso. Ah, não gosto disso. Eu quero comer o que eu quiser. Tudo bem, você pode, mas vai ter consequências. Vão ter consequências para você. Nem tudo que a gente quer ou gosta é o melhor para você. Por exemplo, quem não gosta de um bolo de chocolate? Né? Sim, senhor. Bolo de chocolate, comer fast food. As pessoas gostam, mas qual o bem que isso nos faz? Então, seja humilde, busque a ajuda de Deus. Hoje você está no caminho certo. Né? Sim, senhor. Livre, eu digo, livre de mágoa, livre de rancor. Sim, senhor. Eu digo assim, que se o meu pai hoje eles se separaram, né? Mas eu digo assim, se eles decidissem voltar, vamos supor, e ela voltar a morar com a gente, seria totalmente diferente. Você ia tratar ela totalmente diferente. Sim, senhor. Eu iria tratar diferente, eu iria fazer o possível para que a gente se desse bem. Porque eu entendi que o problema não estava só nela, mas estava em mim. E principalmente em mim, porque quando a gente age diferente com as pessoas, mesmo que as pessoas tenham, às vezes, uma dificuldade, algum problema, se eu fizer diferente, então vai ser diferente, né? A gente consegue se dar bem com as outras pessoas. Tudo depende da gente. Não dava certo por causa de você também. Sim, senhor. Também, né? Tá ligado. Você já falou onde você participa do Força Jovem? Não. Não, ainda Aonde não. que é? É lá na igreja de Maragogipe, em Itaquaquecetuba. Maragogipe. Pensei que era Maragogi. Maragogipe, seria bom. Itaquá, né? Sim, senhor. Na rua Engenheiros, número 108. E qual o dia do encontro jovem lá? Lá é no domingo, 3 horas da tarde. Domingo, 3 horas. Sim, senhor. Né? O pessoal de lá vai no Mega Dance? Sim, senhor. Tem certeza? Sim, senhor. Já estamos com os ingressos. Tá ligado, então. A gente volta já para conhecer a história do Vitor também, tá bom? Não sai daí, não.
Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Megadance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Eu não reconhecia mais o meu filho, devido às mudanças que ele teve de comportamento, de visual. Então tudo mudou. Nós estávamos ali juntos na igreja, né? Então era um menino que eu não tinha do que me queixar dele, pois ele estava sempre presente, né, na casa de Deus. Né, cresceu ali da escolinha, depois foi para os adolescentes, foi para o grupo jovem, então eu não tinha por que me preocupar. Não tinha aquela coisa dele ser uma pessoa na igreja e outra pessoa lá fora. O que ele era dentro da igreja, ele era em casa. Quando eu vim me despertar, foi quando eu vi o jeito dele mudar, o jeito dele dentro de casa, né? As músicas, que ele não era de ouvir música do mundo, eu comecei a ver ele ouvir música do mundo. As idas na igreja começou a diminuir, e até que chegou um dia que eu chamei ele para ir para a igreja, ele falou, eu não vou mais. Então aí esse dia foi muito triste para mim, né? Que eu me senti traída por ele. Ele não era de dormir fora de casa. Até então ele não dormia fora de casa. Então quando ele chegou a dormir, aí eu vi que a coisa estava piorando mesmo. Aí eu ligava, estou na casa de um amigo, mas está muito tarde e eu vou ficar por aqui. E aí ele começou a chegar no outro dia. Mas eu nunca cheguei e xinguei ele, maltratei ele. Eu ia lá e dava um beijo nele. Eu me despertei. Falei, não, agora é hora de eu lutar por ele. E foi quando todos os propósitos que tinha pela família, era pão, era o óleo, tudo eu estava ali fazendo por ele. E eu chegava e dava para ele. E vinham as especulações das mães que conheciam ele. E o seu filho, eu falava, não, Deus está cuidando dele. Você tem que chamar ele para vir fazer uma visita. Eu não vou chamar ele para fazer visita. O dia que ele vir vai ser Jesus que vai trazer ele. Mas porque ele vai vir para ficar e não para fazer visita. Né? E até que esse dia chegou, eu cheguei do trabalho, aí mais tarde ele chegou e falou, onde você estava? Eu fui no Força Jovem. Aí depois passou mais uns 15 dias, ele chegou, mãe, você tem uma Bíblia para você me emprestar? Aí aquilo parece que eu tinha tido um sonho, porque eu esperei por isso tanto esse tempo. Antes dele ir, eu já comecei a ver que alguma coisa já tinha começado a mudar, né? Que Deus já estava trabalhando ali na vida dele. Né, Gregório? Quem te viu, quem te vê. Tudo começou quando eu comecei a olhar para a vida dos meus amigos da escola, que estavam no mundo. E o brilho do mundo me atraiu. Eu me lembro que uma das vezes, eu não tinha saído ainda, não tinha assumido que eu tinha saído, que eu falei para minha mãe, mãe, eu estou indo para uma vigília. E nesse dia foi onde eu me joguei no mundo, foi quando nesse dia eu fui numa festa e a partir dali tudo foi do mal ao pior. Tudo que tinha bagunça eu queria estar no meio. Eu só queria conhecer mais do mundo, eu tinha essa sede pelo mundo. Parecia que quanto mais a minha mãe orava, mais eu queria me jogar no mundo, mais eu queria me dar para o mundo. Foi onde eu comecei a beber e numa má oportunidade, conheci as drogas. Foi aí que tudo piorou. E a minha rotina era essa, ir para festas, virar noites. O que mais me influenciou a me envolver com as coisas do mundo foram as amizades. Mas o pior disso tudo foi quando
eu me tornei essa má influência para outros amigos que eu tinha. Saí bloqueando todos os meus contatos, meus amigos da igreja, eu não queria contato com ninguém, eu não queria nem ver pintado de ouro na minha frente. Falava de Força Jovem, eu já saía fora, eu não queria saber de nada. Esse brilho, que eu achava que era um brilho, foi se apagando. Mas só que nada daquilo ali tinha graça para mim. É como se eu estivesse vagando, porque eu chegava nesses lugares, bebia, curtia e não tinha mais graça para mim. Eu não via brilho em nada. Eu me via como se eu estivesse numa sala vazia, escura e sozinho. Eu fui mexer no meu celular e vendo os status ali no WhatsApp, vi uma arte do Encontro Jovem, de um contato, de uma obreira que eu nem sabia que tinha no meu celular. Era uma pessoa que eu nem tinha contato, mas só que estava ali. E eu vi que foi o próprio Deus que colocou aquilo ali na minha frente. Mas só que eu fui, depois disso, eu até virei para esses meus amigos do mundo e falei, eu não vou voltar para a igreja e ser como é que eu era. Quando eu quiser ir uma vez ou outra, mas eu não vou querer aquele compromisso todo que eu tinha. Eu virei para eles e falei isso. Mas com o tempo, eu fui tendo a vontade de ir mais nos encontros jovens. Eu tomei a decisão de realmente me entregar. Eu virei e falei, meu Deus, eu não quero saber mais de nada do mundo, não quero saber mais daquela vida que eu estava vivendo. E quando eu tomei essa decisão de me entregar, foi uma semana muito difícil, porque começaram a aparecer muitas propostas do mundo. Tudo aquilo que eu gostava no mundo começou a aparecer com uma grande facilidade. Eu tomei a decisão, eu me batizei e a partir daquele momento, todo o contato que eu tinha com o mundo, eu excluí da minha vida. Tudo aquilo que era relacionado ao Gregório do passado morreu. Surgiu a oportunidade de eu ingressar no Projeto MID, que foi um ponto fundamental na minha conversão. Mas só que para mim permanecer, eu sabia que eu precisava receber o Espírito Santo. Eu precisava disso para me permanecer. Eu me lembro até hoje, foi o dia mais marcante da minha vida, que eu acordei, peguei a Bíblia e eu li ali uma passagem de Atos 1:8. E eu orei e falei, Senhor, é isso que eu quero ser essa testemunha. Se eu passei por tudo isso, eu fui lá no mundo, voltei, mas que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome, que eu estou aqui, que eu voltei, que eu venha terminar essa oração com o Teu Espírito. E foi ali no meu quarto mesmo, dobrado nos meus joelhos, quando eu terminei aquela oração, eu tive a certeza do meu batismo com o Espírito Santo. E foi transformador, porque a partir dali a minha mente mudou, tudo mudou. Que eu comecei a ter esse amor pelas almas, ter esse amor de ver a vida das pessoas transformadas. Através desse trabalho, a sua vida pode mudar, pode ser transformada. E hoje é assim, hoje eu posso ajudar outras mães. Aquelas que hoje até perguntam, o que você fez quando você passou por isso? Eu vou lá e falo, eu fiz assim, assim. Aí ela fala, eu vou fazer porque eu estou passando pelo que você passou. Como que é o Gregório hoje? Hoje ele é uma bênção. Hoje é um filho que ele tem carinho nas palavras, você percebe o carinho nas palavras dele. Ele não sai sem me dar bênção, sem me dar um beijo, né? Quando chega, dá bênção. Assim, aquele menino lá do início, hoje ele é esse menino de volta. Deus trouxe ele de volta para mim. A FJU está presente em mais de 130 países e só no Brasil conta com pelo menos 200 mil integrantes, sendo mais de 60 mil voluntários espalhados por todo o Brasil. Estima-se que anualmente mais de 1,5 milhões de pessoas foram beneficiadas por alguma ação voluntária realizada pela FJU. Quer conhecer um pouco mais? Então vem com a gente! Então decidimos começar pela voz da FJU. O mídia é responsável por comunicar e compartilhar tudo que o Força Jovem Universal faz. Não esqueça de falar que nós temos vários departamentos em fotografia, design, produção e muito mais. No Cultura você pode cantar, você pode atuar e você também pode tocar um som. Você quer saber um pouquinho mais? Confira aí nas imagens.
O Projeto Cultura é do tipo que sempre se supera. Eles levam superação e esperança. A cada produção cultural trazem consigo o verdadeiro objetivo da arte de salvar. Se você estiver se sentindo sozinho e quiser alguém para conversar, é só chamar o Help. O Projeto Help funciona 24 horas e ajuda todos que entram em contato através do e-mail ajuda@projetohelp.com ou pelo número DDD 11 2392 6910. E o Projeto Esporte está sempre por aqui se exercitando e praticando as artes marciais. E como o lema do projeto diz, eles são nascidos para vencer. Top, né? Então cola com a gente. Semanalmente estamos juntos no nosso Encontro Jovem, uma tarde divertida e muito especial. E ainda temos as nossas reuniões do Algo a Mais, onde aprendemos a ter um relacionamento mais próximo com Deus. Existem também as nossas FJ Nights, madrugadas especiais de aprendizado e comunhão com Deus. O recado tá dado. E se eu fosse você, não perdia mais tempo. Nós somos a FJU e estamos juntos e misturados. Eu te falei que a FJU é top, né? Sempre há uma saída. Você vai esperar. Você é maior que sua dor. Esse problema não te define. E as melhores virão. Chamo o Help. Não te julgo, te ajudo. Porque o Help existe para preservar a vida através da prevenção e motivação. Trabalhamos incansavelmente para acolher e ajudar as pessoas a superarem seus traumas, medos e a vencerem todos os problemas de âmbito psicológico ou emocional. Com o lema Não te julgo, te ajudo, promovemos uma escuta qualificada e a propagação da inteligência emocional. Nossos voluntários são exemplos vivos de que é possível superar e transformar tudo. O projeto Help está presente em todo o Brasil e ao redor do mundo através das suas mais diversas ações, como a distribuição das cartas com frases de superação, cantinho do desabafo, palestras em escolas e empresas, grandes eventos de conscientização e mobilizações nacionais de valorização à vida em praças, passarelas, viadutos, pontes e sinais de trânsito. Buscamos mostrar o real valor de cada jovem, provando que eles não estão sozinhos. Afinal, pedir um help não é sinal de fraqueza. Por isso, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da nossa central de atendimento no WhatsApp. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Precisando de ajuda? Chama o Help. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Megadance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá bater um papo com o Vitor, que está aqui com a gente hoje também. Você é de onde, Vitor? Eu sou do Zaira 1, de Mauá. Zaira 1. Zaira 1, em Mauá. Isso. Aliás, já fala pra gente aí, qual o endereço lá, o dia do Encontro Jovem lá? O dia do Encontro Jovem é dia de sábado, às 5h30 da tarde. Uhum. E o endereço? O endereço eu não lembro de... Não tem problema, eles que se virem pra achar. Né? Fala, você tá com quantos anos hoje? Eu já tô com 23 anos. Fala pra gente a tua história. Tô vendo aí cheio de tatuagem de... Sim, de anime. Anime. Que negócio é esse, cara? Você era fã de anime? O que houve? Sim, bispo. Por eu
ter crescido uma criança muito solitária, eu sempre quis me preencher de Solitária algo. por quê? Não tinha irmãos? Eu tinha irmão, mas eles sempre me rejeitavam, não queriam muito eu perto deles e me deixavam trancado e eu ficava me sentindo muito sozinho. E ali eu comecei a buscar algo que me preenchesse, por conta de um vazio que eu tinha. Daí, através de uma amiga minha, me indicou uma igreja, né, que era a igreja que eu participo, falou assim, vai ter um evento lá na minha igreja, você não quer ir? E eu não acreditava em Deus, eu era ateu. Daí eu falei assim, por gostar dela, eu falei assim, vamos lá. E ali eu me senti bem, foi no Força Jovem que ela me chamou. Daí eu fui lá e participei da reunião. Ali eu me senti que o peso que estava dentro de mim tinha saído. Daí com 15 anos eu cheguei nessa igreja. Daí eu fui participando, mas só que eu não acreditava em Deus. Eu estava ali por conta dela. Então, era como que se tudo que falasse ali para mim fosse em vão. Eu fazia tudo que eles falavam para mim fazer, só que eu não gostava da Igreja Universal. Fui mudar de casa, eu mudei de casa. Daí, quando eu mudei de casa, ali aquele vazio totalmente voltou de novo para mim. Que aí eu comecei a não ter mais amizades, comecei a me envolver com bebidas, tentando preencher de novo o vazio que eu tinha dentro de mim. Me envolvi com muitas meninas, me envolvi em relacionamentos que foram frustrados. E daí eu cheguei a falar, pra mim chega, pra mim já deu. Daí eu desliguei totalmente do mundo. E aí eu conheci um jogo virtual, que é chamado Avac Live, onde você cria um personagem de um 3D e você vive aquela vida do personagem. E daí aquele jogo ali pra mim era a vida. Eu passava dia e noite naquele jogo. Basicamente vivia aquele jogo. Chegava do trabalho, ia pro jogo, ficava ali, conversava, tinha dinheiro no jogo, gastava dinheiro no jogo pra poder preencher. Ali eu conheci uma menina nesse jogo. Aí acabou. Eu tive uma paixão tão grande pelaquela menina porque ela chegou a preencher um pouco do meu vazio. Aí eu fiquei com ela, conversamos no jogo, a gente tinha um relacionamento naquele jogo e passou do jogo pro WhatsApp. E aí a gente fazia videochamada, ligação por vídeos e surgiu uma proposta pra ela, falando assim, vem aqui no Natal, né, pra me conhecer, pra gente ficar junto. Era né? outro estado? Outro estado, no Paraná. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Eu ia ter folga, né, no Natal, ia folgar 3 dias, eu falei, vou fazer um bate-volta e volto pra cá e depois pra trabalhar, né. Daí eu cheguei lá no Paraná, Bispo, era um lugar lindo, Campo Mourão. É um lugar muito bonito. E ali eu enchi meus olhos. Tava com a pessoa que eu gostava, tava com uma família bem estruturada, assim, bem, que eu me sentia bem naquela família, que na minha família não me sentia bem, me sentia excluído. E ali eu falei, poxa, eu quero ficar aqui, né? Aí o pai dela pegou e falou assim, vem morar aqui com a gente, a gente te dá uma casa, você mora aqui com a gente. Aí, Bispo, eu falei assim, então bom, eu vou. Aí eu cheguei aqui só pra São Paulo, só pra pedir as contas do trabalho, deixei minha mãe, deixei todo mundo aqui, nem despedi da minha mãe, só peguei a mala e fui pra rodoviária e fui lá pro Paraná. Fiquei lá 1 ano, Bispo. 1 ano. E eu falo pro senhor, foi um dos melhores anos da minha vida, porque eu tava numa família boa, estruturadamente, tava com a pessoa que eu mais amava no mundo, e eu tava ganhando bem, tinha um emprego bom, e ali eu vi que eu construí muita coisa com a minha própria força, com a minha força, totalmente. Só que quando, de uma hora pra outra, de um dia pro outro, ela pegou e virou pra mim e falou assim, eu não te amo mais. Eu não quero mais nada com você. Tudo que você fez por mim foi em vão. Ali, Bispo, eu vi que a minha vida desmoronou. Foi como se eu tivesse construído tudo na areia e quando bateu o vento, caiu tudo. E ali eu não vi mais chão pra mim, Bispo. Eu vi que a minha vida totalmente era por ela. Era pra agradar ela, era pra fazer com que ela se sentia bem. E eu mesmo fazia... Ela estando bem, eu tava bem. E quando ela falou que tudo que eu fiz por ela, de eu ter deixado minha mãe aqui, de eu ter deixado meu emprego aqui, meus irmãos, meu pai aqui, foi em vão, minha mãe chegou até a ficar em depressão por conta de eu ir pra lá, sem ter despedido dela.
eu vi assim, totalmente, eu me senti um lixo. Me senti totalmente um nada. Aí eu falei assim, então tá, já que você não quer mais nada comigo, eu vou voltar pra São Paulo. Voltei pra São Paulo, só que totalmente destruído, não tinha chão. Só que eu lembrei de um lugar que eu era feliz, que eu tinha amizades, que eu tinha um ambiente legal. E eu falei assim, vou voltar pra esse lugar. Daí eu cheguei numa reunião de quarta-feira na igreja, porque não queria voltar no FJU, porque eu tinha muita vergonha de voltar pra lá, tinha um pouco de mágoa também. E voltei na quarta-feira. Fiquei no salão lá, não tinha ninguém no salão. E o pastor, eu estava lá chorando, falando pra Deus, Deus, eu não tenho mais jeito pra minha vida, eu não quero mais nada. Se o Senhor quiser me usar, o Senhor me usa, senão eu vou tirar minha vida. Aí você já acreditava em Deus? Eu comecei a criar uma fé. Nessa parte eu já acreditava em Deus, sim. Mas aí foi a minha dependência de Deus foi aumentando, porque eu falei, poxa, se eu fui capaz de abandonar tudo por essa menina, por que eu não sou capaz de abandonar tudo por Deus? Se eu me entregar de fato, de verdade pra Ele, eu vou conseguir ser feliz. Porque eu via as pessoas do meu lado que eram da FJU felizes. Eu via todo mundo alegre, por isso que eu gostava de ficar naquele ambiente. E daí eu falei assim, então eu quero isso, eu quero viver, eu quero ser feliz, entende? Aí foi que eu falei, se o Senhor me der essa chance, me der uma chance só de voltar pro Senhor, de estar com o Senhor, eu vou agarrar ela com toda a minha força. Daí o pastor chegou, né, no salão e falou assim, você tá bem? Você quer conversar? Eu falei, pastor, não quero conversar com ninguém, eu quero só ficar aqui na minha. Só que aí o pastor me deu um livro, Segredos e Mistérios da Alma. E daí eu percebi, lendo aquele livro, eu percebi que eu estava valorizando muito mais a alma das outras pessoas do que a minha própria alma. Por isso que minha alma estava num vazio enorme. Eu queria, né, preencher esse vazio, só que eu buscava em pessoas, eu buscava em agradar as pessoas. Só que nunca me agradava. Eu saía pra festa, saía pra lugares, só que eu não me sentia naquele lugar. Eu tava naquele lugar, mas é como se eu não estivesse naquele lugar, como que aquele lugar não fosse pra mim. E dali eu comecei a comecei a participar das reuniões de sexta-feira para libertação, comecei a ver a mudança da minha vida, comecei a ter alegria, comecei a ficar feliz realmente. E daí eu querer tão entregar para Jesus, eu falei assim, Senhor, eu não aceito ficar aqui na tua casa e ser mais um escanta-banco. Eu não aceito estar aqui e viver dessa maneira que eu vivo. Então, já que o Senhor está me dando a oportunidade de viver, eu vou agarrar ela com toda a minha força. Daí eu busquei. Daí teve uma palestra do Intelimen, que era troca de espírito, que estava na semana da Fogueira Santa de troca de espírito, de Gideão. Ali o bispo falou assim, você que quer mudar de vida de fato de verdade, você tem que deixar todo o seu espírito antigo aqui nesse altar e começar tudo de novo. Daí eu percebi, falei, opa, tem que mudar de espírito, porque eu ainda voltei para a igreja, mas ainda tinha aquela mágoa, não concordava com muitas coisas que a igreja fazia. Daí eu falei assim, não, tem que mudar. Se eu quero seguir de fato de verdade de Jesus, eu tenho que mudar. Uhum. Então naquele dia daquela reunião eu falei assim, eu vou deixar meu espírito todo aqui. Daí na outra semana já teve a vigília do autoexame. Que aí o Senhor sempre fala que a vigília vai ser nossa, pode ser a nossa vigília ou pode ser mais uma vigília. Dali eu notei, eu falei assim, não, já que essa vigília do autoexame eu vou me examinar, vou me preparar toda essa semana e ali vou fazer com que seja a minha vigília. Ali que eu vou receber o Espírito Santo de fato de verdade. E eu fui para essa vigília, eu fiquei alegre, estava muito feliz e ali eu falei assim, não, agora vai ser. E na hora da busca, o Senhor pegou e falou assim, receba o Espírito Santo, você que se sente triste, se sente mal, receba o Espírito Santo agora que você vai ter a felicidade de fato de verdade. E ali, bispo, eu me entreguei para Deus ali, eu me senti muito feliz, que era uma felicidade tão grande dentro de mim que eu nunca senti na minha vida. E ali eu falei assim, essa é a oportunidade que Deus está me dando. Então eu vou me lançar de fato de verdade. Assim como eu me lancei nos animes,
me lancei para essa menina, eu vou me lançar de fato de verdade para ele. E ali, bispo, hoje eu não consigo ficar triste. Hoje, minha felicidade, por mais que tenha tribulações, por mais que tenha coisas, eu não consigo ficar triste. Não consigo mais me trancar num ambiente fechado. Eu sempre quero estar com pessoas e mostrar, de fato, de verdade, o Deus que me mudou. O Deus que me deu a oportunidade de estar feliz, de estar, sabe, alegre, de estar realizado completamente, de ter a paz que eu sempre buscava. Eu buscava em relacionamento, buscava em outras coisas e não achava. E hoje eu encontrei essa paz. Força Jovem te ajudou? Sim, senhor. Muito. Como? Desde os meus 15 anos, eles sempre plantaram uma sementinha dentro de mim, né? E ali, através do Cultura, eu era muito tímido. E através do Cultura, eu comecei a ser mais desenvolvido. Começava a fazer peças, fazia essas coisas. Então, ali eu me qualifiquei mais nessa área. Não deixei um pouco de ser tímido. Falo muito até. Mas o Força Jovem, para mim, foi o ponto-chave que Jesus teve para mudar minha vida. Que se eu não tivesse ido pro Força Jovem naquele tempo, a semente nunca teria sido plantada no meu coração. E hoje, com relação à vida sentimental, o que você quer? Hoje, eu não estou muito preocupado com a vida sentimental, porque o meu foco hoje é outro. Meu foco hoje é servir a Deus. Então, eu quero servir a Deus e as outras coisas serão acrescentadas, né? Agora, é importante vocês participarem da terapia do amor. Sim, senhor. Né? Você vê, você tomou um não dela, né? Sim. Tomou um vaza dela. Sim, senhor. Falou pra você, vaza. E você já deu vaza pra alguém? Senhor. Pois é. Você vê, ela era o tipo de menina que você estava envolvido. Sim, senhor. Que ficava e depois, sai daqui. Quebrava o coração dos homens, né? Você viu o que você fez com eles lá, né? É isso aí, ó. Não é? Mas por quê? E tanto um quanto o outro sofriam. Não tenha dúvida. Por exemplo, você sofreu, né? Mas ela também perdeu tempo. Sim. Ficou com você pra quê, então? Né? Ficou lá 1 ano com você e não deu nada. Não deu em nada. Você também. Você terminava com os rapazes, mas você também sofria. Aí tinha que achar outro e tal. Então, a melhor maneira é você escolher certo. E para isso, tem a terapia do amor. E se você está buscando essa direção, então participe. Quinta-feira agora, depois de amanhã, a gente vai ter a terapia do amor aqui no Templo de Salomão, às 20 horas, aqui na Avenida Celso Garcia. No Templo de Salomão, você é convidado para estar. Invista na sua vida sentimental. Tá bom? Quanto mais jovem você for, melhor. Quanto mais cedo você aprender o amor inteligente, menos chance você tem de errar depois, quando a hora chegar. Não é verdade? E lembrando a todos, sábado agora a gente tem o nosso encontro jovem, nesse final de semana, aqui com a galera do Templo, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, às 16 horas. A gente começa com esquenta com a banda FJU e você é o nosso convidado, tá bom? Então, obrigado, Rayane, obrigado, Vitor, né? E eu tenho certeza que a história de vocês aí, com certeza, ajudou ou vai ajudar os jovens que estão nos assistindo, tá bom? 11 de maio, pessoal, o grande Mega Dance, a terceira edição do Mega Dance Musical no ginásio do Ibirapuera. Você é o nosso convidado, tá bom? Rayane e Vitor, dá uma olhadinha naquela câmera lá, dá tchau pra eles. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Um abraço, até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.